pouco de história da ocupação humana em volta do Ribeirão Cocaia. Durante a minha graduação em Geografia, eu fiz uma pesquisa sobre a ocupação da Zona Sul, que era conhecida até o início do século XX como o Sertão Santamarense, o Sertão de Santo Amaro. Né? Sertão porque é a área interiorana, a área longínqua do centro, e de Santo Amaro, porque na época pertencia ao município de Santo Amaro, que hoje pertence ao município de São Paulo, porque Santo Amaro foi anexado ao município de São Paulo, em 1935. A história da ocupação da região do Parque do Ribeirão Cocaia, que corresponde a essa área do sertão de Santo Amaro, foram anteriores ao século XVI, anteriores à chegada dos europeus, principalmente os portugueses, foram os primeiros europeus que chegaram lá. Era ocupada pelos índios guaianazes, era a região dos índios guaianazes. A região dos índios guaianazes propriamente dita era os Campos de Piratininga, que fica entre a zona leste de São Paulo e o centro de Santo Amaro, essa área dos Campos de Piratininga, onde foram construídos alguns aldeamentos, os principais aldeamentos pelos padres jesuítas para poder aglutinar os índios num lugar, catequizar, converter a religião católica e acabar com a cultura indígena, né? Ensinar o português e falar agora vocês são brasileiros e não são mais índios. Então isso aconteceu com a parte do Colégio de São Paulo. E em Santo Amaro do Ibirapuera fizeram também um aldeamento lá. Aldeamento, quero deixar bem claro, não foi criado pelos índios, foi criado pela Igreja Católica, era um colégio jesuíta para educar, na verdade, converter. Então, esses índios foram os primeiros ocupantes da região do Parque Linear do Ribeirão Cocaia, né, que provavelmente ocuparam lá, não necessariamente criando casas, porque os guaianazes eram mais caçadores do que sedentários, ou seja, praticavam menos agricultura do que a caça e a coleta. Então eles visitavam a região para fazer algum tipo de caça, para coletar algum tipo de material, para fazer artesanato, para fazer algum utensílio, né? Mas principalmente eles eram caçadores, né? Do tronco linguístico Macro-G. Acreditam que os guaianazes sejam da mesma família linguística dos Caingang, que hoje vivem no interior de São Paulo, alguns grupos, e interior do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem os guaranis também, que eles eram os habitantes das matas, enquanto os Caigangues eram dos campos. Então a região de transição, nessa região da serra, das cabeceiras do Ribeirão Cocaia, era a área onde eles tinham o contato entre os tupi, os guarani e os Caingang. No século XVI chegaram os portugueses, não fizeram ainda nenhuma ocupação efetiva na região do Parque Ribeirão Cocaia, era uma região de passagem ainda. As primeiras ocupações não indígenas próximas ocorreram em Santo Amaro, e o Riacho Grande era um entreposto de caravanas que subia a serra pelo caminho de Anchieta, né, a calçada do Lorena, e subiam por lá as caravanas e chegavam no Riacho Grande, transportavam as mercadorias, as pessoas para usarem os barcos que utilizavam o rio Jurubatuba, que na época não existia a barreira da pedreira, então era um rio, o rio Jurubatuba, que ia até Santo Amaro, o primeiro povoamento, ou então desciam o rio até o rio Tietê e subiam o rio Tietê e pegavam o Tamanduateí até chegar em São Paulo, no Porto Geral, e chegava no aldeamento, na vila de São Paulo de Piratininga. A gente teve também o caminho de Conceição de Itanhaém, que era outro caminho que se utilizava vindo de Itanhaém, passava por a região do Curucutu, onde hoje é o núcleo Curucutu do Parque da Serra do Mar, Imbura, Colônia, Varginha, sempre pelo alto da serra, aproximadamente no divisor de águas entre o rio Jurubatuba e do rio Guarapiranga, passava pela região do Parque Linear do Ribeirão Cocaia, Estrada Velha da Colônia, Estrada do Varginha, Estrada do Barro Branco, chegava no rio Jurubatuba, e a outra linhagem, Estrada do Varginha, por trás das cabeceiras do Ribeirão Cocaia, atingia a região do Jardim Santa Fé, o Jardim Primavera, onde hoje é o autódromo, e continuava até onde hoje é a antiga Avenida do Rio Branco, até o bairro de Socorro, né, que provavelmente era um povoamento, tinha a capela de Nossa Senhora do Socorro. Então no século XVIII e XIX esse caminho de Conceição de Itanhaém era muito usado também. E aí no século XIX chegaram os alemães, que foram uma das primeiras colônias estrangeiras implantadas, em 1827. Chegaram os primeiros alemães no Porto de Santos, e em 1829 eles foram
assentados na região de Colônia. Então essas famílias de alemães que foram assentadas lá na primeira metade do século XIX, já na segunda metade do século XIX começaram a criar alguns povoamentos na região de Colônia e Parelheiros, né? A gente teve o Casa Grande, a Vila São José, o bairro de Gramado, em Bura, em Parelheiros, a própria estrada de Parelheiros, que hoje é a Avenida Saddam Hussein e Senador Teotônio Vilela, no passado foi criado pelos alemães, porque antes só tinha o caminho de Conceição, que depois mudou de nome, virou Estrada Velha da Colônia, Estrada do Varginha. Essa estrada que era no alto da serra, os alemães fizeram uma acompanhando a várzea do rio Guarapiranga. Meados do 20 chegaram também outros colonos, como os japoneses, ajudaram a criar e fortalecer a agricultura da região, o potencial agrícola da região. Início do século XX, com o crescimento urbano da cidade de São Paulo, a necessidade de criação de energia elétrica, geração de energia elétrica, criou-se as duas represas, Guarapiranga e Billings. E Santo Amaro, como foi no município de Santo Amaro, teve outras questões e acabaram anexando o município de Santo Amaro à capital, para que pudesse ser mais controlado pela capital e não ficar tanto poder, porque tinha duas represas, o autódromo, o aeroporto também pertencia ao município de Santo Amaro. Na década de 60 e 70 chegaram os migrantes nordestinos, minha família chegou lá na região na década de 70, compraram um lote no Chácara Tanai. Na época era um bairro regularizado, né? Não tinha ainda a lei de mananciais quando esse bairro surgiu. Na década de 70, com o grande crescimento urbano, o grande crescimento industrial da cidade, principalmente do bairro de Jurubatuba, em Santo Amaro, ali onde hoje é a estação Jurubatuba, criou-se a lei de proteção aos mananciais, a intenção de proteger as nascentes das represas, né? Porque a represa, a partir da década de 50 e 60, começou a se usar para abastecimento de água e não só para geração de energia. Primeira intenção de criação. Criaram várias restrições de uso e ocupação do solo. Porém, não teve fiscalização e muita corrupção, como é a nossa política, nosso governo, nosso Estado, como funciona o Estado brasileiro, né? Infelizmente, muita corrupção. Surgiu inúmeros bairros clandestinos na área de mananciais. Essa irregularidade fez com que os córregos sofressem mais poluição, mais assoreamento, mais lixo, mais perda de área, mais desmatamento. A lei de proteção não protegeu, outras estratégias foram criadas. Em 2002, o plano diretor, a ideia do parque linear, tentando proteger alguma coisa do córrego. Claro que isso não é suficiente, a gente tem que trabalhar com a ideia da bacia hidrográfica como um todo, não adianta só proteger a área do córrego ou a área da várzea do córrego, onde o córrego alaga, que é a ideia do parque. Por isso que ele é em volta do córrego, não só o córrego, ele pega toda a várzea, toda a área alagada e um pouco mais, né, que são as matas ciliares, aproximadamente 30 metros acima da área de alagamento do parque. Então essa também foi um pouco da história de ocupação da nossa região.